num dos bônus do curso, né, que eu prometi para vocês, é que eu iria responder algumas perguntas que fizeram lá no Instagram, né, pelo Instagram, nas caixinhas lá que eu ia abrindo. E fizeram algumas perguntas e que eu fui elencando e disse, olha, eu vou responder todas essas perguntas que vocês... As principais, na verdade, né? Todas que eu fui lá já respondendo lá mesmo, dizendo que, olha, anotado, falarei sobre isso e etc, né? Então, eu já havia tocado nesse assunto, já havia dito que eu iria responder e cá estou eu, né? Então, isso aqui é um dos bônus do curso e que eu farei agora. Então, tá aqui anotado as perguntas, eu vou selecionar agora aqui as perguntas. Já selecionei algumas, inclusive vou falar sobre elas exatamente agora. Então, olha só. Uma das perguntas que fizeram, né, que pediram pra eu falar, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Disseram o seguinte, tá? A pergunta foi o seguinte. Se a senhora... Ainda falaram o seguinte, né? Eu até vou marcar essa pessoa lá quando eu for divulgar o curso no Instagram, porque vai fazer o curso agora, porque eu falarei sobre isso exatamente agora. Então, eu disse o seguinte, olha. Se a senhora conseguir me explicar a ascensão do bolsonarismo, eu faço o curso. Meu amigo, você desafiou a pessoa errada, tá? Primeiro porque essa é uma pergunta extremamente fácil, como eu já disse lá na resposta. É a coisa mais fácil. Eu já expliquei isso em 2017, quando já dei esse curso, né, do psicologia. Claro que agora tá muito mais repaginado, né? Já tem outras referências aí que eu fui adquirindo ao longo desses anos, mas eu já havia explicado mesmo porque o curso ele surgiu por conta disso, porque eu não aguentava mais aluno enchendo o saco, dizendo, Jéssica, fala sobre isso, o que é isso, que movimento é esse, que fenômeno é esse. Então agora responderei novamente, como eu disse aqui na própria resposta, né, que eu printei. É a coisa mais fácil do mundo. Vou printar essa tua mensagem e te cobrar pra fazer o curso quando eu abrir. E eu vou cobrar mesmo, tá? Assim como tu me pediste pra falar, eu vou te cobrar também. Então é o seguinte, antes de eu explicar a ascensão do bolsonarismo, né, e etc., eu vou ler um trecho de um livro aqui pra vocês. Ainda não vou falar o nome do santo, tá? Falo depois, e vocês vão entender o porquê que eu vou falar depois, porque eu vou explicar porque que eu vou falar dele depois. Mas eu vou ler esse trecho aqui, literalmente, né? Pegarei todo o parágrafo aqui, lerei pra vocês, e a gente vai conversar sobre esse parágrafo, tá? Então, olha só. Abre aspas. O autor começa dizendo o seguinte. Não espanta que, já tá falando de alguma coisa, ele vai dar continuidade aqui, tá? Não espanta que, diante de uma opinião que lhe desagrade, ele creia instantaneamente que ela se formou como as suas, de preferência emocional para o julgamento dos fatos, nunca o contrário. E quando lhe mostramos algo dos dados e comparações que fomos trabalhosamente juntando para pensar como pensamos, imagina que estamos apenas inventando pretextos a esmo, na hora para vencê-lo e humilhá-lo, para lhe impor nossas escolhas subjetivas, nossas crenças cegas, nossos dogmas, como tão facilmente os rotula, sem notar que inverte o sentido da palavra. Incapaz de recordar seu próprio trajeto interior, como poderia revivenciar imaginativamente o nosso? Quanto mais fundamentadas as razões que apresentamos, mais ele as entende como exteriorização de uma vontade irracional. E, evidentemente, se acontece de nossas opiniões serem minoritárias, inusitadas, e as suas respaldadas na crença comum de um grupo social, o seu grupelho ali, né? Aí a sua incompreensão radical dos nossos argumentos se vê fortalecida pelo sentimento de ser a voz da razão em luta contra o fanatismo cego e a loucura. Nesses momentos, ele pode apelar à louvação convencional da dúvida e do relativismo, que, desligados da experiência interior correspondente, se tornam eficientes vacinas contra o convite ao autoexame socrático. Pode também, caso se sinta acossado e inseguro, emitir a nosso respeito um diagnóstico psiquiátrico, usando algum termo técnico recém-ouvido que, embora totalmente deslocado da situação e às vezes do sentido próprio da palavra, lhe dará uma reconfortante sensação de normalidade e, em geral, encerrará a discussão. É aquela famosa analogia que faz, né? Você não pode discutir com alguém que que parece um pombo jogando xadrez, né? Porque ele vai cagar o tabuleiro inteiro e ainda vai sair com um peito estufado, né? Se achando muito, muito dono de si, muito interessante, etc. Continua o autor. É assim que funciona hoje o cérebro de um típico formador de opinião brasileiro.
A diligência na busca da verdade, o autoexame constante, a luta com a complexidade dos fatos e com a obscuridade da própria alma lhes são totalmente desconhecidos. O verdadeiro fundamento de suas opiniões é sua falta de autoconsciência. Sua utilidade social e a razão do seu sucesso residem no fato de que mantém em circulação um estoque de fórmulas convencionais, colocando-as à disposição dos outros indivíduos intelectualmente passivos, que necessitam delas para revestir mal e mal suas próprias impressões subjetivas, e adquirir com isso uma ilusão de que sabem do que estão falando. A mera assimilação imitativa do linguajar culto torna-se assim o substitutivo cabal da educação para o conhecimento. Pessoas assim formadas não dizem o que percebem, nem julgam o que dizem. Acreditam no que conseguem dizer pelo simples fato de que não saberiam dizer outra coisa. Eu vou parar aqui a citação, porque ela já me basta, inclusive, para discutir o que eu quero discutir aqui com vocês. O que isso tem a ver, né? Esse diagnóstico, inclusive, né? Assim, de muito, né, sei lá, especialista brasileiro por aí, né, sobretudo nas mídias sociais, sobretudo no âmbito do jornalismo, né, a gente costuma dizer, e é verdade, a gente consegue ver isso hoje em dia, que o jornalismo profissional, ele morreu, cara, porque tá, assim, uma coisa absurda. Não é mais uma expressão dos fatos que interessa, mas sim daquilo que eu quero que seja, daquilo que eu quero entender, daquilo que eu torço, né, para que aconteça, né? Então o jornalismo profissional, em sua maioria hoje, é torcida, não é descrição da realidade, descrição dos fatos e etc. Isso a gente já tem material, enfim, a torta e a direita aí para poder entender esse tipo de coisa. Mas o que isso quer me... Enfim, o que isso me serve aqui para discutir o que eu quero discutir com vocês agora, né? Já que a gente vai falar de ascensão do bolsonarismo. Eu peguei o trecho desse livro porque o autor desse livro, ele já fazia um diagnóstico há muitos anos, né? Assim, ilibado, perfeito, do que aconteceria, de fato, caso um candidato se apresentasse, um candidato conservador, entre milhões de aspas, não entrarei nessa discussão agora, mas pelo menos o que aparenta ser de conservador, né? O que aconteceria se um candidato conservador, um candidato de direita, né, pelo menos aparentemente, né, se apresentasse para concorrer a um cargo de presidência da República, né, um cargo grande no Brasil, que ele ganharia de lavada, né? Que ele ganharia sem maiores questões, porque o Brasil é um país conservador, é um país cristão, é um país que tem crenças fundamentadas, né, numa estrutura, inclusive, judaico-cristã. Isso não é à toa, né? Então, qualquer Zé Ruela que se apresentasse, mas que levantasse a bandeira desses dados, né, dessas ideias, dessas construções, né, do conservadorismo, enfim, desse lado mais da direita, né, do espectro político, esse candidato ganharia. O Bolsonaro, ele é a personificação disso. Você gostando da realidade ou não. É isso que me diferencia de todos esses Zé Ruelas por aí. Não me interessa o que eu tenho como predileção. Porque se fosse minha predileção, nem Estado existiria. Se eu pudesse escolher. Porque Estado é atraso. Estado é um monstro, é um demônio que se apossa daquilo que você trabalha para construir. Acabei de lançar meu imposto de renda e eu fiquei assim, abismada com uma coisa. Eu perguntei pra minha contadora, né? Falei, olha, que diabo é isso? Que porra é essa que eu vou ter que pagar não sei quantos mil de imposto de renda? Que diabo é isso? Né? Não já basta que esse demônio me rouba o ano inteiro, pegando mais de 7 meses do meu salário, com porra de imposto, eu ainda vou ter que pagar? Fora o que já fui assaltada o ano inteiro, eu ainda vou ter que pagar, é isso mesmo? E ela me disse o seguinte, parece que é piada. E ela me disse o seguinte, Jéssica, porque assim, deixa eu te explicar a lógica. É que eles acham que somente pra ti tu ganhas muito. Como tu não tens dependentes, como tu não tens abatimento, né, pagando escola, pagando plano de saúde pros outros,
pagando o que quer que seja, né? Cursos, enfim. Como tu não tens esse abatimento, eles acham que aquilo que tu gastas e que tu ganhas não tá correto, porque tu ganhas mais do que tu deverias, já que tu só és uma pessoa. Assim, quando ela me falou um negócio desse, eu falei, cara, eu tenho que relevar, porque ela só tá me colocando o que é, de fato, né, a realidade dos fatos. Ela não tem culpa, porque eu tava com um ódio tão gigante que eu falei o seguinte, não é possível, meu Deus. Não é possível que eu esteja escutando uma porra dessa. Que é o Estado que determina o que eu posso ou não ganhar. E se ele achar que eu ganho demais pra mim, então ele vai lá e me rouba e me toma o que é meu. O que eu trabalhei pra conseguir. Você tá entendendo a lógica disso? Tá entendendo o que é isso? O que ela me falou? O que a gente vive, inclusive? Então, se eu pudesse escolher, nem Estado existiria. Eu sei que isso é uma utopia. Né? Eu sei que, enfim, meus amigos anarcocapitalistas aí que me desculpem, mas é uma utopia. A gente precisa, infelizmente, pela própria constituição humana, e aí eu já entro numa seara que é minha, né? O que é o homem, a gente não conseguiria sobreviver sem determinadas contenções, inclusive estatais, infelizmente. Não sei se existiria aí uma outra saída que não o Estado para isso. Se sim, agradeço aí quem apresentá-la e fazer com que ela possa funcionar e tal. Mas basicamente a gente precisa nem de que um mínimo, né? Mas quem dera que fosse mínimo, pelo menos aqui no Brasil, né? Que a gente não tivesse tanta intervenção assim estatal na nossa vida, no final das contas, porque o Estado só atrapalha. Ponto. Isso é uma ideia. Então, eu não defendo fulano ou beltrano, porque pra mim eles nem existiriam, né? Não existiria o Bolsonaro como presidente, não existiria o Lula, não existiria o Cabo Daciolo, não existiria ninguém. Porque eu não quero isso. Eu não quero um bando de filha da puta, e aqui eu posso falar isso pelo menos, controlando a minha vida. Eu quero que eles saiam da minha existência, me deixem viver pela minha própria, enfim, pela minha própria vida, do modo como eu quero levá-la, do modo como eu consigo me sustentar. Não quero que eles fiquem interferindo em absolutamente nada. Eu sou só lesada com a existência deles, né? Então, não é uma defesa que eu estou fazendo aqui, eu estou falando a realidade dos fatos, tal como esse autor já havia falado. Então esse autor, verdade seja dita, ele disse, a primeira vez que surgir um candidato de fato de direita, ele vai ganhar de lavada de quem quer que seja. E isso aconteceu. Aconteceu porque o grupo majoritário que formula e que estrutura o Brasil, a população brasileira, em sua maioria, ela é conservadora. Isso é um dado da realidade. Você coloca qualquer plebiscito, como já aconteceu, por exemplo, o plebiscito do desarmamento. A população foi lá e votou e disse, não, eu não quero desarmamento da população civil. E é claro que o governo foi lá e passou por cima da população, né? Se você coloca um plebiscito para legalização do aborto, certamente isso não seria, pela vontade popular brasileira, isso não seria aprovado. Assim como se você coloca qualquer plebiscito que tenha na sua estrutura um viés conservador. Porque a população brasileira ela é formada com esses pilares. Então, é óbvio que qualquer um que se apresente trazendo isso dessa maneira conseguiria, obviamente, levar a população, enfim, facilmente, né? E foi isso que aconteceu. Então, esse candidato veio e as pautas desse candidato, anticorrupção, economia lá em cima, né? Armamento da população, família, Deus, todas pautas da população comum do Brasil. Todas. O que a gente queria, né? A gente, enquanto população, naquele momento, né? A maioria ali. O que se queria? Se queria liberdade. Liberdade, inclusive, de ir e vir. Ninguém aguentava mais a bandidagem. Né? Ninguém aguentava mais não poder ir na esquina porque tem alguém que vai te roubar aquilo que é teu. Aquilo que tu lutaste para conseguir, aquilo que tu trabalhaste. Então a Dona Maria, que votou no Bolsonaro, né, muito provavelmente, quando ela escutou aquele cara falando o seguinte, olha,
Vagabundo tem que pagar mesmo. Não é a senhora que tem que pagar, não. A senhora que trabalha, que levanta cedo, que 5 horas da manhã tá de pé já trabalhando, batendo laje, lavando roupa pra fora. Não é a senhora que tem que ficar refém na sua casa. É vagabundo. Quando ela escutava isso, ela falava, nossa, é isso mesmo. Porque eu sofro com isso. Eu aqui na periferia, eu sofro com isso. É isso que esses empoladinhos de terno e gravata, né, esses especialistas midiáticos não entendem, porque eles não sabem o que é a realidade da população mais comum. Como diria, né, o cara lá do filme da Tropa de Elite, do apartamentinho aí da zona sul de vocês, não dá pra ver, é verdade. Meu Deus, como isso é verdade. Quando você conversa com pessoas da periferia, quando você escuta os anseios dessas pessoas, não é saber sobre Marcuse, Adorno, Horkheimer, Marx. Foda-se tudo isso, meu amigo. Eu quero simplesmente levar minha filha na escola e não ser assaltado. Eu quero simplesmente vender aqui as minhas coisas da minha vendinha, na minha casa, e o Estado não vir e levar tudo. Com imposto. Eu quero poder defender minha família. A pauta do armamento, por isso que no plebiscito foi votado contra pela população, que não queria ser desarmada. E tantas outras questões que o Bolsonaro bradava. Isso é uma realidade. Bolsonaro bradava exatamente aquilo que a população queria escutar. Então não foi muito difícil. Só que nós tínhamos ali parâmetros, né? Eu até peguei aqui, deixa eu ver, isso tá aqui, que eu fiz um esqueminha do que vinha. Inclusive, né, acontecendo, eu fiz cadê pra lá rapidinho? Aqui, ó. O que a gente tinha, né? Vou elencar pra vocês. Eu tô falando daquele momento ali, né? Porque me perguntaram a sessão do bolsonarismo. Então, bora lá. Foi a partir, ali, mais ou menos ali, né? Por volta de 2014, 2015, que o Bolsonaro começou a crescer, de fato. E a gente tem várias questões em torno disso, né? Lembrem lá do impeachment da Dilma, por exemplo, né? Que a gente vem ali de um segundo mandato, né, do PT, da Dilma, né? Poste do Lula, desculpa, mas é verdade. Tanto que agora ele não quer mais nem se aproximar muito da imagem dela, isso não é à toa. Quando não serve mais, vai... política, psicopatia completa, né? É só poder, entendam isso. Vocês aí ficam idolatrando paz de vocês e não entendem que é poder pelo poder, tá? Então, olha só. A gente vinha ali de um impeachment de uma candidata que estava, assim, exaurida pela população, ninguém aguentava mais, ninguém queria mais escutar, ninguém, enfim, absolutamente nada. E veio um cara com algumas pautas fundamentais. Por quê? Porque nós tínhamos um Brasil quebrado economicamente, ainda temos, né? Um Brasil quebrado economicamente. A gente teve o maior escândalo de corrupção mundial no Brasil pelo PT, né? Então, a ascensão disso tudo se deu, inclusive, a partir desse escândalo, né? A gente tem ali a Lava Jato, que consegue, de alguma maneira, deslanchar também determinadas figuras, né? Porque a Lava Jato ficou muito conhecida por conta do combate à corrupção, né? E foi pegando exatamente de A a Z, de todos os partidos. Claro que o partido fundamental, o partido mais denunciado, de fato, em que as figuras foram mais centralizadas, foi o Partido dos Trabalhadores, né? Isso está documentado, né? Se você não nega a realidade, ainda que ela não seja favorável a você, aquilo que você queria, de idealização do mundo, mas se você simplesmente entende a realidade, você vai perceber que o Partido dos Trabalhadores ele foi completamente acoplado, né? Como a própria Janaína Pascoal disse uma vez, né? Perguntaram para ela no Roda Viva. Qual a diferença da corrupção do PT para a corrupção do PSDB? Ela disse o seguinte, olha, a gente tem que dar nomes aos bois, basicamente isso. A corrupção do PT é uma corrupção que foi institucionalizada, ponto. Ou seja, estava liberado. Não precisava ser mais debaixo dos panos. Tá liberado você financiar ditaduras. Como ele fez. Como ele literalmente fez. Cuba, Venezuela, Angola, enfim. A lista é muito grande, tá? Tá liberado você fazer isso. Tá liberado saquear a Petrobras. Tá liberado
todos os mais estruturantes programas de corrupção, porque virou um programa praticamente, um programa de governo, um programa de poder. Né? Se queria isso, para, no final das contas, conseguir dominar absolutamente todo o processo. Então, a gente tinha ali o maior escândalo de corrupção mundial. A gente tinha uma coisa muito fundamental, e por isso que eu peguei esse trecho desse livro, que eu ainda não, no final das contas, ainda não disse, né, o nome do autor. Eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho, mas a gente tinha, nos diversos meios ali, instituições, etc., discursos únicos. Discursos que foram sendo como hegemônicos. Até hoje, né, 2022, ainda é muito assim na mídia tradicional. Ou seja, há uma hegemonia no discurso, em que uma parte, inclusive, é mais agredida diuturnamente. Isso é uma realidade. Agora mesmo, o Elon Musk comprou o Twitter, né, e com essa compra que aconteceu, em que ele visa ali, né, preza ali pela liberdade máxima de expressão e etc. E com essa compra que aconteceu, vários perfis ligados à direita, né, ligados ao conservadorismo, começaram a crescer de maneira exponencial, porque parece que estava travado o crescimento deles. Né? Então, por quê? A pergunta que deve se fazer é por quê? Por que perfis ligados mais à direita eram tolhidos? É só ver o que está acontecendo em perseguição, inclusive, aqui pelo STF. Como é que você prende, você gostando ou não do que foi dito? Essa que é a questão. Você gostando ou não, você concordando ou não, você achando tosco ou não. Mas se você tem uma Constituição que diz que aquele deputado ele é protegido por quaisquer palavras, como é que você me prende e coloca a tornozeleira eletrônica num deputado federal porque ele disse que determinado ministro deveria apanhar, que determinado ministro deveria, enfim, sair lá do cargo, enfim, você gostando ou não desse discurso, que é um discurso absurdo, um discurso tosco para uma democracia, entre milhões de aspas, porque a gente não vive numa democracia, é democracia de fachada, tá? Mas você gostando ou não, como é que você prende alguém que falou e tá respaldado por uma imunidade parlamentar para falar exatamente aquilo que deseja falar? Como é que você prende e você continua perseguindo, porque o Alexandre de Moraes, ele continua perseguindo? É uma coisa de moleque birrento, não é uma coisa de um juiz do STF. Como é que você desmonetiza canais de direita? Como é que isso acontece, pelo amor de Deus? E todo mundo calado. Todo mundo calado. Eu sempre disse uma coisa em sala de aula e eu vou continuar dizendo. Você coadunando com coisas ilegais só porque você não gosta daqueles que estão sendo perseguidos, você está contribuindo para um dia que você será perseguido. Agora mesmo, né, o Felipe Castanhari, lá daquele canal Nostalgia, né, do YouTube, tem milhares e milhares de seguidores, milhões de seguidores, ele foi cancelado, né, porque ele falou de uma obviedade do Holodomor, né, dos campos de concentração comunistas. Então, bastou ele falar isso para ele ser cancelado. Bem feito, desculpa, mas bem feito, porque contribuiu para isso. Contribuiu para essa hegemonia em que você vai cancelando todo mundo até o ponto de se voltar contra você. Eu sempre disse em sala de aula e vou continuar repetindo, veja bem o que você vai fazendo. Não é justo você perseguir alguém só porque você não gosta das ideias daquela pessoa, sendo que ela não comete ilegalidades, porque isso vai voltar contra você. Você fica alimentando esse monstro e esse monstro vai lhe comer quando ele tiver fome. Foi isso que aconteceu com o Castanhari, como aconteceu com vários outros. Aconteceu com o Carol Conká, por exemplo, lá no Big Brother. Acontece diuturnamente com todo mundo, porque o politicamente correto, ele não tem limites da bestialidade, da barbárie. Um dia desse mesmo saiu daquela menina que ganhou o Big Brother, que era amada pelo Brasil inteiro, né? Ela pedindo desculpa porque ela falou numa live dela, alguma coisa assim, a palavra japinha, né? Tipo, se referindo a uma pessoa que deveria ter uma descendência japonesa, né? De maneira carinhosa, oi japinha, não sei o quê.
Bastou. Olha, não fale japinha, porque isso é preconceito, isso é racismo, por conta da... Gente do céu, meu Deus. É 1984. É George Orwell. Assim, é pra não ter, de fato, né? É pra não ter lógica. Quanto mais ilógico, melhor ainda. Freud também fala sobre isso. Quanto mais ilógico, mais é interessante pro controle mental das pessoas. Esse autor aqui, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco quem é no final do vídeo, ele diz o seguinte, olha, sabe o que é poder? Poder é você fazer com que as pessoas que estão ali, né, sendo controladas por você, façam exatamente aquilo que você quer. É o nível que você consegue manipular todos ao seu redor. Isso que é poder. Não é ter dinheiro, é verdade. Dinheiro não é poder. Dinheiro pode ser uma ferramenta pra você, enfim, conseguir algumas coisas. Mas poder é a possibilidade que você tem de controlar através do discurso ou de atitudes determinados sujeitos. Você tem poder sobre eles. É verdade. Mais uma vez ele estava correto. E aí a gente tinha mais, nessa época, né? Mais de 15 milhões de desempregados e mais um país com mais de 70 mil mortes por ano. Sem estar em guerra, tá? É 70 mil mortes por ano sem estar em guerra. É a nossa realidade anual. Isso documentado. Porque não estando documentado, não estando na estatística, deve ser 100 mil. Fácil, inclusive. Fácil. E aí a gente tinha essas demandas aqui. Né? Tinha essas demandas. E aí vem alguém que diz o seguinte, que defende o seguinte. Olha só as pautas que defende. Conservadorismo, né? Segurança pública, armamento da população, discurso anticorrupção, restauração da economia do país, né? Valores da família tradicional. E o slogan, é muito importante ter um slogan, né, para controle, inclusive, da massa. O slogan, que é até hoje desse candidato, por isso já deixo isso aqui registrado, inclusive, né, para ver se eu estarei certo ou não, mas como estive nas últimas eleições, muito provavelmente estarei agora também por conta do cenário inteiro, né, só que dessa vez é um pouquinho mais difícil porque o agente em si não é mais um agente terceirizado, como era na época que disputou com o Bolsonaro, que era o Haddad, né? Que é o poste do Lula, basicamente. Todo mundo lá do PT, né? É o que o Lula vai mandando. Né? Eles são marionetes do Lula. Então a Dilma, obviamente, não podia mais, desgastada do jeito que estava, enfim. O Lula não podia porque estava sendo acusado, né, tava passando por aquele processo lá de prisão e etc. E aí foi o Haddad, né, que é um dos postes que ele tem pra funcionar lá, é o da vez, que ele vai jogando. E como era o poste do Lula, né, não tinha tanta força assim como o Lula tem. Isso também eu tenho que deixar registrado que o Lula tem muita força porque ele é um líder. Ele tem as características do líder em si, né, então, de alguma maneira, o Haddad não tinha nem 50% do carisma que ele tinha para levar a massa dele ali, que ele ainda tem um público fiel dele, né, como todo líder sempre terá, né, enquanto não for destituído da figura de Führer, né, de líder, no final das contas.